Olha, sinceramente, eu fico muito impressionado e um pouco assustado que nem Sérgio Moro e muito menos Bolsonaro atrapalham tanto a candidatura do Lula como uma parcela do PT. Eu fico impressionado como que alguns petistas têm atrapalhado a condução da campanha do Lula por picuinhas com o Geraldo Alckmin. Porque, mais uma vez, surge dentro do PT ou dentro de uma parte do PT um nome alternativo para o vice de Lula não ser o Geraldo Alckmin. E todos os dias o Lula precisa vir a público e falar: o Alckmin vai ser o meu vice, ou pelo menos dar mensagens a respeito disso. E me chama a atenção porque, claro que essa movimentação de uma parte do PT desgasta a relação do Lula com o Alckmin, que é uma relação que já está praticamente costurada e agora surge um novo nome alternativo para que o Alckmin não seja o vice do Lula. E eu quero conversar sobre isso com vocês, essa espécie de boicote que o próprio PT ou uma parcela do PT tem feito com o Lula, mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações e vai parar de perder tempo se inscrevendo nesse canal, se você ainda não é inscrito, e se inscrevendo também no canal de lives, o link está aqui na descrição, fazemos lives aqui no YouTube todos os dias. Mas o que está acontecendo, pessoal? Desde quando, melhor dizendo, o nome do Alckmin começou a ser ventilado para ser o possível vice do Lula, e essa articulação começou com Fernando Haddad e também com Márcio França. Márcio França foi vice-governador do Alckmin em São Paulo, depois ele disputou o governo de São Paulo, perdeu, depois disputou a prefeitura de São Paulo e também perdeu. Mas ele começou, junto com Haddad, uma conversa para que o Alckmin fosse o vice do Lula. E o Lula gostou do nome do Alckmin, mas quem não gostou foi uma parcela significativa, ou não, nós não sabemos, mais uma parcela barulhenta do PT que não gostou desse nome do Alckmin sendo o vice do Lula. E todo dia praticamente tem alguém fazendo um abaixo-assinado, lançando uma notícia na imprensa para desarticular essa chapa que já está feita. O próprio Lula disse ontem, em uma entrevista de rádio, que a chapa dele depende de duas coisas. A primeira é se ele vai ou não ser candidato. E essa decisão vai ser tomada em fevereiro, no mais tardar em março. Possivelmente em fevereiro, quando tiver a celebração do aniversário do PT e o Lula for oficializado o candidato do partido. O segundo ponto é saber qual partido o Alckmin vai se filiar. Só isso. Ou seja, o Lula tá tudo certo que vai ser o Alckmin, o vice dele. Ele já aceitou e já está bem avançado. A não ser que o Alckmin mude de ideia, mas o Alckmin não vai mudar, porque ele já ficou tão lambuzado do Lula que ele não pode voltar atrás e tentar ser governador de São Paulo, porque ele já está, entre aspas, queimado com o interior de São Paulo. E o interior do estado de São Paulo não gosta tanto assim do Lula. Então o Alckmin, se for disputar o governo de São Paulo, ele está perdido. É um caminho sem volta, como nós falamos aqui no canal. Então já está tudo certo. Mas todos os dias surge alguém do PT tentando boicotar essa chapa. E agora, dentro do PT, ou dentro de uma parte do PT, começou a surgir o nome de Josué Alencar para ser o vice alternativo do Lula. Quem é Josué Alencar? Josué Alencar é filho do José Alencar. José Alencar foi o vice do Lula em 2002 e também em 2006. E o papel do José Alencar é muito parecido com o do Alckmin. Foi chamado para dar uma sinalização de moderação e um aceno ao mercado que o Lula fez nas duas últimas eleições. O José Alencar também era um liberal, empresário de Minas Gerais. O Alckmin também. Só que os petistas não querem o Alckmin, eles querem o Josué Alencar, que hoje é presidente da Fiesp. E eles insistem com o Lula dizendo que o Josué Alencar ele vai cumprir o mesmo papel do Alckmin e não vai. Não vai, não adianta. O papel que o Lula quer, só o Alckmin pode cumprir. E qual é esse papel? Acalmar a imprensa. Perceba que a Veja não fica atacando muito o Lula, porque, poxa, o Lula com a chapa com o Alckmin, nós sempre defendemos o Alckmin, como agora nós vamos atacar o Alckmin? Os ataques podem acontecer, mas serão ataques mais brandos. Além disso, o Alckmin faz um aceno ao mercado e abre uma porta para o Lula conversar com antigos caciques do PSDB, como o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso teve inclusive que reforçar recentemente que vai votar no João Dória no primeiro turno. Mas se o FH não vai dar o apoio ao Lula no primeiro turno, não tem problema, o Lula espera, esse apoio vai vir no segundo turno. O Tasso Gereissati. O Aloysio Nunes, o Arthur Virgílio, cogitado para ser chanceler. Todos eles tucanos que o Lula está conversando. Mas essas conversas que o Lula faz com o PSDB antigo mostram duas coisas. A primeira é que ele está aberto ao diálogo e o próprio Lula já falou que ele vai precisar de uma grande coalizão para governar o país e de fato o país vai estar em frangalhos depois de Bolsonaro. E também começa a provocar rupturas
dentro do PSDB, minando assim a campanha e a candidatura do João Dória. Então Lula está muito tranquilo com relação à decisão dele, mas quem parece que não está é o PT, que vira e mexe, surge com alguma coisa para boicotar a chapa do Lula com o Alckmin, ou uma parte do PT. E eles fazem isso porque eles sabem que com o Alckmin no governo, com antigos tucanos, o espaço para cargos acaba ficando reduzido. E não venha você petista falar, você não sabe de nada do partido. Então pega a história, meu amigo. Pega a história, veja o que aconteceu em 2002. Veja o que aconteceu com a eleição do Lula em 2002. O que o Lula falou para os petistas. Falou assim, aqui vai ter espaço para todo mundo. Tá bom? Vai ter espaço para todo mundo. Quem estiver insatisfeito pode sair. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Pega a história, você vai ver que a mesma coisa que acontece agora aconteceu em 2022. E outra, mas o Lula está junto com o Alckmin. Gente, o Lula é um político pragmático. Ele já abraçou o Collor, o Maluf. O Lula e o Alckmin nunca tiveram uma relação ruim. Ah, mas durante a campanha é uma coisa. Mas no dia a dia, eles não precisaram ali se deflagrar eleitoralmente ou se engalfiar eleitoralmente. Sempre tiveram uma boa relação. Sempre. Então não venham com essa história para boi dormir, que alguma parte do PT que não quer o Alckmin está falando aí. Principalmente porque eles estão boicotando a candidatura do Lula, o que é impressionante. Eles estão fazendo, a parte do PT está fazendo o que Moro e Bolsonaro não conseguem fazer. Impressionante como tem petista boicotando a candidatura do Lula. Uma candidatura que tem chance de vencer no primeiro turno. E o Lula está trabalhando para isso, mas parece que os petistas não querem. Porque qualquer tipo de problema que eles puderem jogar uma casca de banana na frente do Lula, parece que eles estão querendo jogar. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.